oportunidade de fazer menção da palavra de Deus. Agradeço ao irmão Diego pelo convite. Deus abençoe os irmãos do Ministério Lai, que ainda vão estar cantando, não é? Nós convidamos para aqui estar e nós nos sentimos honrados, não é? Com a presença dos irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Já ouvimos a irmã Celeste, o irmão Jonatas, com um conteúdo de exposição bíblica, orientando-nos de forma que a nossa vida venha a ser dirigida pela palavra de Deus. E agora nós vamos fazer menção de um texto da Bíblia e vamos trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Então você que possui a sua Bíblia, abra comigo. Eu já usei esse texto aqui. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Vamos ler 2 versículos, versículos 16 e 17. Deus abençoe a vida do pastor Roberto Albertino, que ele está também. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler esses dois versículos. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, os que encontrarem, digam amém. Amém. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Amém? Poder sentar-se. Glória a Deus. Peço a atenção dos irmãos nesses breves minutos que nos são dados para que nós venhamos a entender clara e eficazmente aquilo que Deus tem aos nossos corações por meio da sua santíssima palavra. Nós fizemos menção de um texto da Bíblia que está registrado na segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Paulo está mais uma vez aprisionado em Roma, abandonado por praticamente todos os seus amigos e com a certeza de que seu ministério chegava ao final, visto que Paulo, em sua epístola, escreve aquelas palavras que mesmo jovem, em algum momento da sua caminhada cristã, você já deve ter ouvido. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Paulo tinha essa certeza interna de que seus dias chegavam ao final, mas antes disso ele ainda tem esperança de que Timóteo fosse ter com ele, mas isso não ocorre. Então Paulo, sabendo que o menino Timóteo enfrentava as adversidades ministeriais, ele instrui a Timóteo a perseverar em meio à tribulação, a pregar a palavra, a cumprir o seu ministério. E a partir do capítulo de número 3, Paulo está dizendo a Timóteo acerca das características de indivíduos que surgiriam nos últimos dias. Paulo diz a Timóteo que os últimos dias seriam dias trabalhosos, onde surgiriam pessoas soberbas, avarentas, amantes de si mesmo, irreconciliáveis, caluniadoras, sem afeição natural, entre outras características que Paulo aborda dos indivíduos que surgiriam nos últimos dias. Então ele prossegue falando a Timóteo e diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que tu aprendestes, e de que fosse inteirado que desde a tua infância tu sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E então ele prossegue dizendo acerca da Escritura, da orientação que Timóteo tinha até então, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Quando Paulo está expondo acerca da Escritura neste contexto, ele está falando acerca do Antigo Testamento, visto que no contexto em que Paulo vivia o Novo Testamento, o cânon, a coleção de livros ainda não estava fechada, e ainda mais, nem todos os livros ainda tinham sido escritos.
mas nós temos evidências de que alguns dos livros já eram considerados inspirados. E nós, como cristãos, cremos que toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é inspirada pelo próprio Deus para reger a nossa vida em absolutamente todos os aspectos. Nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros. Nós cremos que a Bíblia é infalível, não contém falhas. Nós cremos que ela é verbal e plenamente inspirada por Deus, que em absolutamente todas as palavras propostas dentro do texto bíblico estão totalmente subordinadas à orientação eficaz de Deus. O Deus que nós servimos, esse Deus grande, autossuficiente, autoexistente, dotado de atributos incomunicáveis, atributos esses que nós podemos falar da eternidade, da soberania de Deus, de tantos atributos que Ele possui. A Bíblia mostra e aponta o Deus que nós servimos como um Deus que é Espírito. E por ser Espírito, Ele é intangível, ou seja, Ele é intocável. E além disso, é um ser que não se pode medir. Ele não é limitado a tempo e não é limitado a espaço. Porém, o Deus que é imensurável, insondável, incompreensível, faz-se compreensível à mente humana através da sua revelação especial inserida na sua santíssima palavra. Nós podemos expor algumas maneiras que Deus se revela. Nós podemos falar da revelação geral ou natural. Geral, porque é dada a todo gênero humano. Natural, porque é através da natureza. O Salmo de número 19, verso 1 está escrito que o Senhor, nosso Deus, Ele revela-se através da natureza. Me fugiu o versículo do Salmo de número 19, verso 1. Mas o Senhor revela-se através da sua natureza. E então nós podemos enxergar a sua excelência, a sua grandiosidade através daquilo que Ele expõe através da sua criação natural. Porém, o conhecimento natural que está exposto na natureza criada por Deus não traz um conhecimento salvífico ao homem. Então, há a necessidade da revelação especial inserida na palavra de Deus. O objetivo de Deus revelar-se por sua palavra é revelar sua pessoa e revelar os seus propósitos. Se nós tratarmos a história de uma forma que é tratada nas instituições seculares, nós podemos dividir a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. No período da pré-história é o período que antecede a escrita, mas Deus já estava revelando-se ao homem, e nós podemos ver no livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão, capítulo de número 12, versículo 1, Deus diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra em que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E nós vemos a posterioridade de Abraão, que Abraão tem um filho por nome de Isaque. Isaque tem Jacó, e então Jacó tem os seus filhos, que acabam formando as 12 tribos, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, que primariamente Deus havia revelado-se ao homem em uma forma que o homem passava de um para o outro a revelação de Deus oralmente, mas posteriormente nós vemos a revelação de Deus através da escrita, através da escritura, que é orientação de Deus para as nossas vidas. Entenda uma coisa: nós vivemos um tempo onde Deus está nos revelando a sua vontade através da sua palavra, que é a revelação especial de Deus, que é, como dizem por aí, o mapa, a bússola da tão grande salvação. E através da Bíblia nós entendemos que Deus quer que nós venhamos a nos conformar com aquilo que Ele propõe para nós, para que nós venhamos a ter uma vida de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Existe na Bíblia algumas características da palavra de Deus. A primeira é que ela é proposicional. Deus propõe a sua palavra em nos orientar, e normalmente ela é lógica, e as proposições formam as doutrinas, as
segunda característica é que ela é gradativa, ou seja, Deus não revelou tudo de uma vez por todas. Deus revelou um pouquinho ali, um pouquinho lá, muitas vezes e de muitas maneiras. A terceira característica é que a sua palavra é compreensível ao homem. Deus se adapta à linguagem de expressão do homem para que nós venhamos entender a sua vontade. E a quarta característica é que ela é pessoal, através da pessoa bendita de Jesus, a palavra encarnada. Nós temos a orientação para viver conforme a vontade de Deus. A vontade do Senhor nosso Deus é que nós venhamos a nos conformar com a imagem de Jesus Cristo. E você vê a vida que Jesus viveu quando permeou na face da terra. Era uma vida extraordinária, era uma vida contagiante, era uma vida que causou um impacto social quando Jesus andou aqui nessa terra. Jesus não se portava como os religiosos que caminhavam junto dele. Nós vemos nesse período de tempo em que Jesus esteve na terra alguns grupos religiosos que imperavam, como os fariseus, os saduceus, os essênios, homens que eram religiosos, mas não cumpriam um papel como o Senhor nosso Deus gostaria que cumprissem. E então Jesus, quando esteve na terra, andou com prostitutas, foi pastor de prostitutas. Jesus andou com homens que eram rejeitados da sociedade, trazendo gosto a uma vida desgostosa da vida das pessoas. E a mesma vida que Jesus viveu na terra é a vida que Ele quer que os seus discípulos vivem. Você lembra de Jesus em seu sermão do monte dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A nossa igreja, a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus são o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sabor deste mundo, mas o sal da terra, a luz do mundo contemporânea, não está fora do saleiro. Ao invés de nós sermos sal da terra, luz do mundo, nós queremos ser apenas sal do sal e luz da luz. Queremos estar fechados dentro do nosso contexto eclesiástico, dentro das nossas reuniões, e não estamos espalhando a glória de Cristo na terra. A Escritura é inspirada para nos reger, para nos conduzir não apenas em uma liturgia, em um segmento, em uma normativa de culto, não, mas para que nós venhamos a nos portar dignamente conforme o Evangelho, com o nosso caráter, expondo as boas novas de salvação, seja verbalmente falando ou com uma conduta regrada, em harmonia com a palavra de Deus, onde Cristo passa a se manifestar em suas ações. E quando Jesus andava na terra, algo acontecia. Quando ele ia a um cemitério, ele ia a uma tumba e o morto ressuscitava. Quando Jesus chegava a um casamento, ele transformava água em vinho. Quando Jesus chegava diante de paralíticos, os paralíticos levantavam. Quando Jesus chegava diante de cegos, os cegos viam. Quando Jesus chegava de homens que estavam sendo rejeitados, a sua vida era transformada. Ele, como sal, ele trazia sabor a vidas que não tinham sabor. Ele trazia gosto a vidas que estavam desgostosas. Entenda uma coisa: se você é sal da terra, luz do mundo, e tem a Bíblia como sua regra de fé, em conduta, de prática de vida, a palavra de Cristo deve estar intrínseca no nosso coração, e a nossa conduta deve espelhar a Cristo em nossas ações. Então, aonde você for, baseado na Bíblia, sujeito a Jesus Cristo, algo vai acontecer. A palavra do Evangelho ainda é poderosa para alterar, para transformar vidas que estão perdidas, vidas que são dilaceradas, vidas que são angustiadas, vidas que são aflitas, vidas que estão sem paz, vidas que estão sem alegria, vidas que estão sem Deus. Mas você tem Deus para anunciar a esse povo. Então sai da liturgia, sai do segmento do culto tão somente, e anuncia as boas novas de salvação, onde você vai botar na planta dos pés que Cristo lhe apareça, aonde você caminhar na vida, que Cristo seja a evidência nas suas ações. Aleluia. Nosso problema é que nós
nós não nos adaptamos àquilo que Cristo propõe. Nosso problema é que nós incessantemente caminhamos conforme os caminhos tortuosos do nosso coração, que nos levam a um abismo chamado pecado. Um abismo chama outro abismo. Então, quando você rejeita alguns mandamentos, algumas ordenanças, algumas instruções de Jesus, você vai chamando automaticamente outro abismo para você. Você vai se afundando dessa forma e não vai se conformando com aquilo que Deus estabelece na sua vida, com aquilo que Deus quer fazer através da sua história. O Senhor nosso Deus nos chamou para que nós venhamos a testemunhar do Evangelho de Jesus. O problema é que nós não testemunhamos desse Evangelho. O problema é que nós estamos simplesmente limitados na nossa conduta, na nossa raciocínio, na nossa forma de nos proceder. Nós não queremos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Quando eu falo de conhecer a Deus, eu não estou falando de conhecer doutrinas tão somente. Eu não estou falando de conhecer intelectualmente a Escritura, não. Eu estou falando de uma proximidade, de um vínculo, de uma comunhão com o Senhor Deus, de uma vida pessoal regrada por Sua Palavra, de experiências pessoais com Deus, que muitos não têm mais, porque nós ouvimos falar de experiências, de alguém que teve experiência lá atrás, nós ouvimos e nos contentamos com experiências do primo, da tia, da avó, de outras pessoas que estão à nossa volta, e não temos a experiência particular com o nosso Deus. Alguns aqui apenas ouvem falar de Deus, mas não conhecem Ele intimamente, não tem nenhum tipo de comunhão com o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus é pregada, o Evangelho é pregado, até entra no ouvido, mas sai no outro, porque não desce ao coração. Por quê? O seu coração não está saturado da palavra de Deus. O seu coração está saturado com aquilo que o mundo propõe, com as respostas que o mundo expõe. E ao invés de nós sermos sal da terra, de nós sermos luz do mundo, nós estamos engessados. Ao invés de influenciarmos, estamos sendo influenciados. Estamos nos prejudicando. Estamos sendo uma igreja que não faz o papel de igreja. Ai, mas eu sou jovem, eu sou menino ainda, eu sou menina ainda. Mas você é chamado por Deus, você é a igreja de Jesus. E a partir do momento que você é a igreja de Jesus, há uma responsabilidade de mostrar Jesus aos povos que estão à sua volta. Já foi falado aqui do presente tempo em que nós vivemos. E nós falando do nosso contexto existencial, nós falando do nosso contexto brasileiro, nós vemos a moralidade em decréscimo terrível. Nós vemos as pessoas que estão à nossa volta com valores totalmente contrários aos valores bíblicos, aos valores teístas, aos valores de Deus. As pessoas dizem: eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu amo Deus, mas a sua procedência não está em conformidade com aquilo que expõe verbalmente falando. E então, as pessoas que estão à nossa volta vivem uma vida, alguns dentro da igreja de Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, porque têm se influenciado pelos valores pós-modernos, por pessoas que estão à sua volta e têm um narcisismo, um amor por si mesmo, por si próprio, por seus desejos, por suas afeições, por aquilo que agrada o seu coração, terrível, e não mais conhecem ao Senhor nosso Deus, e não mais têm prazer em prosseguir, em conhecer ao Senhor nosso Deus. Sabe qual é o problema de pessoas que não têm prazer de conhecer, de andar, de caminhar com Deus? É porque ainda não encontraram ao Senhor nosso Deus. Mesmo jovem, mesmo adolescentes, alguém que tem um encontro com Deus, a sua vida é totalmente transformada de maneira que as pessoas veem Cristo em suas ações. Eu posso usar a história para isso. Há quase 300 anos atrás, dois jovens morávios tiveram uma ideia ao saber que cerca de 2.000 africanos haviam sido presos para serem escravos por um homem que era inglês a uma parte da Índia, lá na Índia. E então, sabendo que eles iam ser escravos e nunca ouviriam acerca do Evangelho de Jesus, eles tiveram a ideia de anunciar o Evangelho lá. E ao conversar com um dono daqueles escravos, jamais ele queria que eles fossem até lá, até pelo fato de ele ser ateu. Ele não queria que a mensagem fosse anunciada dessa forma. Então eles tiveram a ideia de serem vendidos como escravos. E no fato de serem vendidos como escravos, eles então doariam a sua vida para pregar o Evangelho àquelas pessoas. Ou seja, doaram-se totalmente em prol da salvação de indivíduos que estavam perdidos lá. E então, na despedida das famílias, eu posso imaginar a cena, a comoção,
a situação de separação, de rompimento naquele momento, as pessoas chorando, enquanto eles estavam indo embarcar no navio, o que eles disseram? Importa que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelos seus sacrifícios, ou pelo seu sacrifício. Importa que Cristo, o Senhor nosso Deus, receba a recompensa por aquilo que Ele fez. Pessoas que se doaram, que não tiveram a vida pouco preciosa em prol de anunciar o Evangelho de Jesus, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. E nós, em nosso cotidiano, em nossas limitações, em nosso trabalho, em nossa faculdade, onde nós botamos a planta dos nossos pés, temos vergonha de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque nós não vivemos o Evangelho. Mas se Jesus nessa noite abriu o seu coração, ou se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, para o que Jesus proporciona pelo meio dela, o Senhor fará coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Pessoas podem ser transformadas, rumos de história que estavam indo para o abismo podem ser resgatadas, porque o próprio Deus faz coisas grandes por quem dedica a sua vida com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda uma coisa: não importa o que as pessoas pensem, não importa o que os homens dizem de você, não importa o que as pessoas têm por conceito acerca de você, não importa se creem ou não no Evangelho, importa que Cristo receba a recompensa pelo seu sacrifício, e você tenha labor, tenha esforço, sue a camisa, mas anuncie o Evangelho com a sua vida, com a sua prática, com a sua conduta, pregando, evangelizando, eu não sei, mas faça aquilo que você nasceu para fazer. Traga sabor aonde não tem sabor, traga gosto aonde não tem gosto, traga Cristo onde não tem Cristo. É a sua função, por meio da sua palavra, da palavra de Jesus, da palavra de Deus, da palavra que está anunciada no Evangelho. Só que o problema nosso também é que nós olhamos para a pessoa que estão à nossa volta com uma perspectiva limitada, com os olhos que nós vemos momentaneamente falando. Nós não vemos aquilo que as pessoas podem se tornar. Jesus olhou para prostitutas, vendo nelas servas de Deus. Jesus olhou para pescadores, vendo neles apóstolos. Jesus olhou para cobradores de impostos corruptos, olhando para ele, vendo um escritor. É o que Jesus faz. Ele olha para o homem, vendo aquilo que ele pode ser. Então a nossa perspectiva evangelística, a nossa perspectiva de anunciar o Evangelho não deve ser limitada à razão humana, mas aquilo que Deus pode fazer. E o que Ele pode fazer, irmão Lucas? Arrancar um coração de pedra, colocar um coração de carne, dar vida onde não tem vida, transformar a história de quem está perdido. E por que Jesus pode fazer isso? Por meio de você. Por meio de você que ouve a palavra, por meio de você que adota a Bíblia como sua regra de fé, por meio de você que adota o Evangelho, a palavra de Deus, no seu coração, de maneira que Ele domine as suas ações. E o Senhor Jesus pode fazer coisas grandes através de você. Eu não vou mais além, se coloque em pé. Glória a Deus. O raciocínio humano é finito. O raciocínio humano é limitado. Quando nós temos uma visão humana, nós somos falíveis, fadados a fracassos, a erros. Mas quando nós adotamos a Bíblia, a palavra de Deus, a orientação divina, e espelhamos a Cristo, onde nós passamos, coisas grandes acontecem. Você não foi chamado para ser um cristão nominal. Você foi chamado para ser um cristão espiritual. E um cristão espiritual tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. E quando ele é orientado pelo Espírito Santo, coisas grandes acontecem. Entenda uma coisa: Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Pare de ser limitado ao contexto cultural, ao contexto social, aos valores mundanos, temporais, passageiros, transitórios, carnais. Seja sujeito à palavra de Deus. Seja sujeito a Cristo. Apresente a Cristo. Impacte com Cristo.
Glorifique a Cristo com suas ações de maneira que você contagie, revolucione as pessoas que estão à sua volta através do seu testemunho diário. Você é jovem, nós somos jovens, mas você foi chamado por Deus, Ele não nos chamou no tempo errado. Esse é o tempo, através de você, o Senhor fará coisas extraordinárias para a glória de Deus. Amém? Posso orar? Eu quero orar então. Por você que ouviu a palavra de Deus. Eu gostaria de ver de uma outra maneira, mas o Senhor sabe como trabalhar, não é? Foi dessa forma que o Senhor nos orientou esta noite, mas nós sabemos que o Senhor produziu frutos. O importante é que frutos venham ser produzidos na nossa vida quando a palavra de Deus é aplicada ao nosso coração. E se você ouviu a palavra de Deus nessa noite, e você deseja uma oração, você quer espelhar a Cristo, você quer trazer sal, né, sabor ao mundo que tem desgosto, ao mundo perdido, você quer trazer coisas novas a pessoas que têm uma vida totalmente transtornada. Há muitas pessoas que estão totalmente por trás de uma angústia terrível, por trás de uma depressão. Pessoas que muitas vezes estão à nossa volta e nós não estendemos a mão. Mas se a partir de hoje a palavra de Deus for aplicada na sua vida, a Escritura, que é inspirada por Deus, nos orientar em tudo, nós vamos agir como Jesus agiu. E aonde Jesus chegava, algo acontecia. E aonde você chegar, algo vai acontecer para a glória do Senhor Deus. Se você ouviu a palavra de Deus, deseja uma oração, vem aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Se de alguma forma Deus falou com você e você deseja uma oração, venha. Nós vamos estar orando por você enquanto os irmãos se preparam para cantar. Nós vamos orar aqui nessa noite.